Este programa é livre para todos os públicos. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vai silenciando o seu coração. Vai fazendo silêncio. A palavra de Deus precisa de um espaço no nosso coração, de silêncio, para ela cair e produzir os frutos dessa manhã. Canta essa canção. Espírito Santo, nós queremos pedir a sua presença, que já foi clamada por nós, como batismo, como força nessa adoração. Mas nós queremos suplicar a sua presença, Espírito Santo, para que o nosso coração esteja preparado para aquilo que o Senhor quer comunicar, revelar a cada um de nós nessa manhã de PHN, 25 anos. Nós sabemos que existe um sonho da parte do Pai a nosso respeito, revelado em Jesus, e nós queremos receber esse sonho de Deus sobre a nossa vida. Traz a sua mão sobre o seu coração e canta. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus Sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Verás um Caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Ergue os seus braços, canta. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Segura na mão de quem está do seu lado. Verás um caminho difícil. Canta para esse irmão, para essa irmã. Verás tempestades Que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. se nele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Canta para esse irmão, profetiza sobre a vida dele. Segue a Ei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Ora por um instante no Espírito para esse irmão que você está segurando na mão dele. Ora, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo,
Eu quero consagrar cada um desses jovens que aqui estão nesse PHN ao Divino Espírito Santo pelas mãos santíssimas da Virgem Maria. Eu quero suplicar que nessa manhã comecem a acontecer coisas extraordinárias na vida desses jovens, dos que acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Eu suplico nessa hora, pelas mãos santíssimas da Virgem Maria, na força do Espírito Santo, que venha sobre eles a graça do avivamento, que venha sobre eles a graça de uma ação de cura, de milagre, de libertação, que ao proclamar a palavra, aquilo que o Senhor mesmo sonhou para cada um deles comece a acontecer misteriosamente. Verás um caminho, canta. Verás um caminho difícil. Verás. Mas quando o sonho é de Deus, se Ele prometeu, tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Coloca esse irmão agora no Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que alegria nós nos encontrarmos aqui no PHN, 25 anos. Eu queria que você pegasse a sua palavra e você abrisse a sua palavra na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Amém? Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Repita comigo, nele. Nele quem? Em Jesus. Diga comigo, em Jesus. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Amém? Eu queria que agora você fosse lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico. Abra no capítulo 20 do Levítico, para que você entenda o que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui a partir da carta aos Efésios. Versículo 7 e 8 do Levítico no capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículos de 7 a 8. Santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai as minhas leis e ponde-as em prática. Eu sou o Senhor que vos santifica. Repita comigo, eu sou o Senhor que vos santifica. Meus queridos jovens, nós começamos a perceber algo aqui. Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, o Pai nos escolheu. Existe um sonho, existe um projeto, existe uma eleição de Deus sobre a vida de cada um de nós. Nós que estamos aqui, os que estão em casa, a humanidade inteira, ela passa por esse sonho
de Deus, que nós sejamos santos e íntegros. Agora eu pergunto para você, é fácil ser santo? Pergunta para quem está do seu lado, é fácil ser santo? É fácil guardar os mandamentos? Sim ou não? Não, é um desafio, é exigente, mas a palavra do Levítico, ela vai nos trazer algo importante. Eu sou o Senhor que vos santifica. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado, em silêncio, sem fazer barulho, e você vai dizer agora, como boca de Deus, para esta pessoa: assim diz o Senhor, sou eu que vos santifico. Diga mais uma vez, assim diz o Senhor, sou eu que vos santifico. Eu quero pedir agora, fala comigo, eu quero pedir agora, Senhor, que a força desta palavra penetre o mais íntimo da vida desse meu irmão e o traga inteiramente para o projeto, para o sonho que o Senhor tem para a vida desse irmão. Que ele seja santo e íntegro no amor. Então faz acontecer essa palavra. No nome do seu Filho Jesus Cristo. E na poderosa intercessão da Virgem Maria. Amém. Se você acredita no poder da palavra, você já pode aplaudir profeticamente o caminho de progresso e de santidade que nós vamos vivenciar e experimentar. Agora eu gostaria que você pegasse o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, São Mateus, no capítulo 19, eu só estou fundamentando biblicamente aquilo que é a inspiração de Deus para esta nossa partilha da palavra. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Amém? Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, o que está escrito aí? Observa os mandamentos. E aí ele pergunta: quais? Ele perguntou a Jesus e Jesus respondeu: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: eu já observo tudo isso, o que me falta ainda? Repita comigo: o que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade, eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos. Como os discípulos ficaram? Perplexos, espantados, e perguntaram: quem, pois, poderá salvar-se? Jesus olhou bem para eles e disse: humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Pergunta: padre, como eu posso fazer para ser santo? Eu acho que tem pouca gente que quer ser santo, né? Pergunta de novo: padre, o que eu preciso fazer para ser santo? Para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu sou o Senhor que vos santifico. Amém? Nós precisamos entender esse processo. A santidade é uma ação de Deus em nós. É uma força de Deus em nós. É um agir de Deus em nós, na minha vida, na sua vida. Nós colaboramos, mas é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos toca, é Ele que dá os meios, é Ele que dá a graça. Da nossa parte precisa existir uma decisão. E o PHN existe exatamente para provocar em nós essa decisão. Eu me decido a expor-me à graça de Deus. Eu vou colaborar. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar os sacramentos. Eu vou buscar a oração. Eu vou buscar a presença da Virgem Maria. Vou pedir a ela o auxílio. Porque eu sei que por mim mesmo eu não consigo. Tem um santo que é da minha devoção. Eu vivo repetindo isso. São Felipe Neri. Conhece? Eu prefiro o paraíso, não é? Felipe Neri dizia assim, todos os dias quando ele acordava: Senhor, segura o Felipe, porque senão até o final do dia ele estraga tudo. Dá um sorriso para esse irmão e fala assim: você é capaz de estragar tudo, se Deus não te segurar. Na viagem de volta para sua casa, você é capaz de estragar tudo, depois de tudo que Deus falou aqui. Você é capaz de estragar tudo na fila do almoço ou da confissão. Você é capaz de estragar tudo aqui dentro da Canção Nova, num lugar de graça, num lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala. Porém, nós precisamos entender que essa é a obra de Deus na nossa vida. E sabe qual é o tema da minha pregação? 3 gritos de um doutor. Fala para quem está do seu lado: 3 gritos de um doutor. Fala para quem está do outro lado: 3 gritos de um doutor. Sabe quem é esse doutor? São Bernardo de Claraval. Ali tem uma imagem deste santo, diante da Santíssima Virgem Maria. E quais foram esses 3 gritos desse doutor? São Bernardo de Claraval, depois de um longo tempo de caminhada, depois de se expor a Nosso Senhor pelo auxílio da Virgem Maria, porque ele era um devotíssimo de Nossa Senhora, ele foi chamado pelos papas, cardeais, bispos para resolver problemas de heresias, de cismas, para participar de concílios, de conferências. Ele era um monge, mas Deus o santificou de uma forma tão grande que Bernardo, quando ele falava, aquilo que ele dizia, ele convencia. E um dia, chamado pelos príncipes daquela região, de Spite, ele entrou junto com os cardeais, bispos, na igreja, e os monges estavam cantando a oração da Salve Rainha. Quando ele chegou à porta da igreja, depois daquela procissão imensa por toda a cidade, e ele ouviu o canto da Salve Rainha, ele entrou numa espécie de êxtase, e ele se ajoelhou por 3 vezes, do início da igreja até o santo altar. E em cada uma dessas ajoelhadas que ele dava, ele levantava os braços e ele dizia em grande exclamação os 3 gritos. O primeiro: ó Clemente. Repita comigo: ó Clemente.
Ó piedosa, o segundo grito. Ó doce e sempre Virgem Maria. Quais foram os 3 gritos do doutor? Ainda está fraco. Eu quero ver um barulho estridente do grito do doutor aqui nesse lugar. Não existiam essas 3 exclamações na Salve Rainha. Elas foram acrescentadas depois que Bernardo, num estado exático de amor profundo à Virgem Maria, ao ouvir a Salve Rainha, ele grita: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E aqui está um segredo da santidade: recorrer à Mãe de Deus. Recorrer a Nossa Senhora. Dignos das promessas. Vou contar um pouco da história deste homem, santo e doutor. Ele foi o 3º filho da sua mãe. E ela, quando estava grávida de Bernardo, ela teve um sonho muito estranho. Ela sonhou que ela estava gerando um cachorro. Ela sonhou que ela estava gerando um cachorro branco, bravo, que latia muito. Agora você imagina, uma mãe que está grávida, tem um sonho desse, ela tem na cabeça dela essa coisa do demônio, né? Ela ficou muito incomodada e ela foi procurar um padre, um homem espiritual. E quando ela chegou até o padre e contou o sonho, o padre disse para ela: este cachorro branco que você sonhou será o seu filho na igreja. Ele será um homem consagrado a Deus na pureza, por isso o cachorro branco. E ele será um homem que defenderá a fé da igreja como um cachorro bravo. E ele impedirá muita coisa errada de acontecer dentro da igreja. Ela pegou a palavra deste homem de Deus e acolheu. Alguns meses depois ela deu à luz a Bernardo. Uma criança linda, um homem que depois foi crescendo de uma forma bonita. E como ela entendeu que ele seria um eclesiástico, ela colocou para estudar com os cônegos, e ali ele aprendeu a gramática, ali ele aprendeu as letras, ali ele foi formado no quadrivium e no trivium, e ele era um grande intelectual. Ele foi formado como um grande intelectual, porque a mãe acreditou na palavra: ele vai ser um homem da pureza e da verdade. Ele defenderá a fé da igreja. E ele foi sendo formado ali, formado nas virtudes, porque a mãe dele era muito religiosa, formado na fé católica, porém ele tinha as batalhas intensas que todo jovem tinha. Olha só, vou te contar uma história para você entender como que nós nos expomos à santidade que eu estava dizendo para vocês. Um dia, Bernardo, ele era muito bonito, tinha uma altura privilegiada, tinha uma pele muito bonita, um cabelo bonito, olhos lindos, e ele deixou que os olhos dele se fixassem numa mulher muito bonita. E ele demorou com os olhos dele nessa mulher. E ele começou a perceber que cresceu nele o fogo da paixão carnal. Ele começou a ficar muito atraído e excitado por essa mulher. Como ele queria ser de Deus e contribuir com a graça de Deus. Era um dia de um frio intenso. Ele saiu correndo, cheio do fogo da paixão da carne, e pulou dentro de um lago praticamente congelado
para controlar o fogo da paixão carnal, para declarar para Jesus: a minha escolha é queimar dentro de mim um fogo de amor pelo Senhor. Será porque a nossa juventude não está tendo mais coragem de ter atos radicais na castidade, na santidade? Parece que hoje, na verdade, a gente contribui mais para pecar do que para não pecar. Não é verdade? Até porque o Padre Paulo, na primeira pregação dele, falava da questão do celular, de toda essa realidade da pornografia, de tudo aquilo que muitas vezes nos excita e incita. Mas os homens de Deus que se expuseram à graça de Deus tomaram decisões radicais por viver a castidade. Uma vez ele foi hospedar-se na casa de uma mulher, porque ele precisava de abrigo. Essa mulher, à noite, e o santo, ele é também cômico, né? Ele leva a santidade de uma forma alegre, não é uma coisa triste. E aí a mulher se despiu e foi deitar do lado de Bernardo. Sabe o que ele fez? Virou e teve uma relação com ela? Sim ou não? Ele começou a gritar: ladrão! 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 Todo mundo despertou na casa. A mulher saiu vazada e ele guardou a castidade. Diga para quem está aí do seu lado: tudo na nossa vida é decisão. Olha para quem está do seu lado e diga: tudo na nossa vida é decisão. Diga para esse irmão: você veio para esse PHN e você precisa sair daqui com uma decisão. Dá um sorriso para ele. E qual é a decisão? Diga para esse irmão: é nós. A decisão é PHN. Eu não vou pecar. A mãe sonhou com um cachorro branco sendo gerado no ventre dela. Doutor da pureza. Doutor da pureza. É Deus que me santifica, é Deus que te santifica, é Deus que dá a graça. Eu me lembro de quantas vezes o Padre Jonas contou para nós, na nossa comunidade, que ele queria muito viver a pureza radical. E o que ele fez com 12 anos, quando ele chegou na casa de Lavrinhas? Ele foi até a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, ajoelhou-se diante dela e disse para Nossa Senhora: Nossa Senhora, eu quero viver a castidade e a pureza na minha vida. Isso se chama decisão. Sem decisão, a gente vai estar aqui contando história da carochinha. Se você voltar para casa sem uma decisão, você vai estragar tudo. Mas você precisa se decidir, é PHN. Eu estava rezando e me preparando para essa pregação, e eu imaginei, não é, o nosso pai fundador chegando no céu, no dia 12 de dezembro de 2022, quando Nossa Senhora de Guadalupe levou para o céu. E quando ele chegou lá no céu, tinha um monte de jovem com bandeirinha PHN dizendo: Padre Jonas, eu também cheguei. Padre Jonas, eu também cheguei. Eu também cheguei. E aí o padre, que é o idealizador do PHN, eu imagino que Jesus disse para ele, Nossa Senhora falou para ele: olha quantos jovens já chegaram, e lá embaixo tem uma multidão que chegará, porque o Senhor acreditou num projeto de vida chamado PHN. O PHN é uma decisão, e nós precisamos entender algo precioso da parte de Deus. Deus nos deu uma mãe.
para nos ajudar a viver a santidade. Bernardo se consagrou a ela, a Santíssima Virgem Maria. E nesse êxtase, quando ele tem esses 3 gritos, esse doutor, ele grita: ó Clemente. Diga comigo: ó Clemente. Por que Bernardo chama a Virgem Maria de Clemente? Porque nela ele enxergou a clemência de Deus que passa pela humanidade de uma mulher, quando ela diz o sim. Eis aqui a serva do Senhor. Ali ela tem a clemência, a misericórdia. Ela é a mãe da misericórdia. Por quê? Porque ela pensou em mim e ela pensou em você, quando ela disse sim para nosso Senhor, para que Ele viesse habitar no seio dela. Por isso que ela é a clemente, a cheia da misericórdia, aquela que não desistiu, aquela que abandonou os projetos pessoais. Por isso que ele exclama: ó Clemente. E por que Bernardo exclama: ó piedosa? Porque a piedade de Maria, a fidelidade de Maria é para nós o sinal da piedade que nós devemos abraçar na nossa fé. E ele diz assim: ela tem tanta graça que ela pode doar a graça, ela pode doar a piedade, que não vai faltar para ela qualquer graça que ela necessite. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: meu irmão, hoje nós estamos aprendendo um segredo muito importante. Balança a mão dele. Tomar uma firme decisão, como contribuição pessoal, com aquele que sonhou conosco, para que nós vivamos a santidade. Olha para esse irmão, ele sonha com você. Ele sonha com você. E para te ajudar, Ele te deu, Ele te entregou uma mãe. Balança a mão desse irmão e diga: você tem uma mãe de misericórdia, clemente, piedosa. Balança a mão desse irmão e diga: e o nome dela, invocado pelos pecadores, com o desejo de mudança de vida, traz resposta direta da parte de Deus para a santificação dos filhos. Balança a mão desse irmão e diga: hoje, com esses 3 gritos de um doutor: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Balança a mão desse irmão. Você tem uma das mais poderosas armas de santidade. Jesus, ele revelou a Santa Brígida, que aqueles que invocarem o nome da sua Santa Mãe com piedade, não ficarão sem a resposta do pedido que fizerem a ela, a ele pelo nome dela. Jesus disse assim a Santa Brígida. Por isso que Bernardo vai dizer: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
Jesus disse a Santa Brígida: eu não posso negar nada quando esse doce nome é invocado, porque é o doce nome da minha mãe. Vou contar para você algo que aconteceu depois uma santa, bem depois de Bernardo, Santa Gema Galgani. Alguém aí conhece Gema Galgani? Um dia Gema Galgani encontrou um pecador, um estrangeiro em Lucca. Ele estava em estado de pecado mortal, lastimável. Ela era uma santa, uma mulher de Deus, e ela conseguia ver a alma, e ela viu aquela alma no abismo do inferno. E sabe o que Gema fez? Adotou aquele rapaz e começou a interceder junto a Deus por ele, pedindo: Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva. Ela rezava diante do crucifixo: Senhor, salva esse rapaz. E aí o padre Germano, que é o biógrafo dela, o diretor espiritual dela, foi visitar em nome do Vaticano para ver se aquela menina era santa mesmo, se ela era uma doida, ou se aquilo era coisa do diabo, não é? E ela era muito discreta. Quando ela ia ter um êxtase, ela se escondia no quarto, e o padre correu atrás para ver. E ela estava diante do crucifixo, em êxtase, pedindo a Jesus que salvasse aquele rapaz. E Jesus dizia para ela no êxtase: eu não tenho condição de salvar esse rapaz, porque não há arrependimento, ele não se arrepende dos pecados, ele não tem a dor do arrependimento, ele fez muitos pecados graves, muitos pecados mortais, coisas absurdas. E Gema ali no combate da intercessão, e sofrendo, o padre Germano viu o sofrimento no rosto dela por causa daquela alma. Num dado momento, Jesus começou a revelar a Gema quais eram os pecados daquele rapaz. E ela começou a dizer em voz alta quais eram os pecados daquele rapaz. E o padre ali, ela não sabia que o padre estava ali, e o padre escutando, e eram coisas terríveis, e não existia penitência, não existia arrependimento. E aí Gema insistiu, e Jesus falou para ela: eu não tenho condição de salvar esse rapaz. Aí ela disse assim: Jesus, então eu vou chamar sua mãe. Jesus, eu vou chamar a sua mãe. Aí ele falou assim: Gema. E aí ela disse: Virgem Maria, interceda junto a Jesus agora, para que esse rapaz seja salvo. E ali começou um diálogo entre a mãe e o filho e Gema, entre o filho, a mãe e Gema. E aí a Gema acalmou-se, saiu do êxtase. Poucos minutos depois, batem à porta da casa aonde ela estava. Quando abre a porta, era o rapaz em prantos. E disse assim: eu encontrei com uma mulher muito linda nas vielas de Lucca. Eu nunca vi uma mulher, ela é uma mulher divina. E ela me falou do amor de Deus de uma forma que eu me arrependi de todos os pecados. E ela me contou que aqui nesta casa tinha um padre para que eu me confessasse. E aí o padre Germano fica impressionado, leva o rapaz para um lugar adequado para ouvir a confissão. E o rapaz começa a confessar-se, e ele fica impressionado. Eram todos os pecados que tinham saído da boca de Gema. Ele só havia esquecido de um. E aí o padre Germano falou assim: e esse aqui, você está arrependido? Aí ele disse: mas como o senhor sabe? E aí ele falou assim: eu estou arrependido. E aquele rapaz recebeu a absolvição e foi colocado no convívio dos eleitos, daqueles que foram escolhidos pelo sonho de Deus para viverem na presença de Deus, na santidade de Deus, na vontade de Deus. Segura na mão de quem está aí do seu lado e diga:
comigo, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Eu peço à Senhora que esses 3 gritos deste santo doutor possa nesse PHN ter uma força na alma desse irmão. Que esse irmão possa experimentar o sonho de Deus para a vida dele. Olha para esse irmão e diga: o sonho de Deus para a sua vida é que você seja santo e íntegro no amor. E nesse PHN, Ele está entregando a você uma mãe que é clemente, misericordiosa, piedosa, e o nome dela afugenta as hostes diabólicas. Se você clamar a ela, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, com toda a piedade do seu coração e com toda a decisão, balança a mão desse irmão, eu tenho certeza que ela conseguirá de Jesus a sua perseverança, a sua santidade e a salvação eterna. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia, a salvação eterna. Como você quer aplaudir? Aplauda então para valer. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Segurasse mais uma vez na mão desse irmão. E dissesse: Virgem Maria, Virgem Maria, de agora em diante, que a Senhora leve esse meu irmão a graça da perseverança, da santidade, e no dia final, até a salvação eterna. Pode aplaudir a obra que Deus está fazendo. Eu insisti muito com um jovem uma vez, porque ele estava perdido como esse. E eu pedia para Deus: Senhor, eu quero para o Senhor a alma desse jovem. Porque eu o conheci com 12 para 13 anos, ele foi tocado por uma palavra de ciência no Amor Vencerá, que eu estava com a Luzia, assistindo de madrugada. E Deus libertou ele de uma impureza muito grave que ele estava vivendo. Era a obra daquele momento. E eu comecei a acompanhá-lo naquela idade, querendo conquistar o coração dele para Deus. E um dia eu falei: Deus, ele não tinha primeira comunhão, ele não participava da vida da igreja. E eu falei: Deus, eu quero apresentar esse jovem para o Senhor. E fui pedindo a Nossa Senhora. Um belo dia, ele sofreu um acidente de carro. E nesse acidente de carro, foi um acidente grave. Ele teve lesões importantes na clavícula, em alguns outros lugares. E o motorista teve um problema no cérebro grave, estava desenganado pelos médicos. E eu fui visitá-los no hospital. Fui à UTI visitar, depois rezei. E por providência, na missa do clube da evangelização, Deus me deu a palavra. E aquele jovem com traumatismo craniano foi curado. Esse jovem que eu estava pedindo a Deus a alma dele para
salvação, porque ele estava perdido. Foi para casa e ficou imobilizado em casa. E aí eu fui lá e falei assim: meu filho, podemos aproveitar esse tempo que você está de cama para eu te dar catequese, para você fazer primeira comunhão? Aí ele falou: sim, podemos. Aí toda semana eu ia com o meu carro lá na casa dele, dar catequese para ele. Preparei-o para a primeira comunhão. Ele fez a primeira comunhão depois que melhorou, começou a fazer o caminho com Deus. Aí um dia ele falou: padre, eu não consigo perseverar. Eu falei: mas vai chegar a hora. E ali insistindo. Recentemente eu dei um livro para ele da profecia do avivamento. E lendo o livro ele foi batizado no Espírito Santo. Ele começou a orar em línguas. Na verdade, eu apresentei para ele hoje aquela que é a esposa dele, que eu fiz o casamento dele. Uma mulher de Deus, que começou a caminhar com ele. E hoje, além de ser um homem de Deus, ele evangeliza pelas redes sociais, com toda decisão diária de fidelidade. Porque aquela que é clemente, piedosa e doce, sempre Virgem Maria, ela não quer perder nenhum dos seus filhos. Eu quero dizer, se existe alguém nessa chácara de Santa Cruz perdido, Nossa Senhora está encontrando você como ela encontrou aquele jovem em Lucas. Como ela encontrou aquele jovem em Lucas e falou do amor de Deus para ele. E ele foi buscar a confissão. Nossa Senhora está encontrando você como encontrou esse jovem naquele acidente e no desenrolar de toda a situação. Então feche os seus olhos, traz a sua mão sobre o seu coração. Eu quero pedir que esse clamor de São Bernardo, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, possa encontrar você, a sua decisão, e fazer com que você cumpra o sonho de Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Verás um caminho, verás um caminho.